Queridos irmãos, queridas irmãs, vamos orar para iniciarmos a programação Graça e Paz, iniciarmos o nosso culto a Deus. Você quer cultuar a Jesus, o Cristo? Não deixe de orar antes. Vamos seguir exemplos bíblicos e não vamos seguir maus exemplos. Vamos orar, vamos falar com Deus. Querido e amado Pai, santo e poderoso, maravilhoso, Deus todo-poderoso, Deus justo, fiel, Deus amigo, Deus verdadeiro, Deus que nos alegra, mas, se preciso for, nos entristece. Louvado seja o Senhor. Nosso coração se engrandece na Tua presença. Nosso coração se expande na Tua presença. Nosso coração se enche de alegria com a Tua presença. Recebe o nosso culto de louvor, de adoração, de honra, de glória. Fala conosco. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos a Tua palavra, porque a Tua palavra é bênção. A Tua palavra é poderosa. A Tua palavra é milagrosa. Ajuda-nos a entendermos cada letra, cada palavra, cada frase, Senhor, para mais e mais engrandecermos e glorificarmos o nosso Salvador. Fala conosco. Esta é a minha oração. No nome do Cristo Jesus. Amém. Irmãos amados, irmãs queridas, pessoal do rádio, se você quiser acompanhar a programação pelo Facebook, é só entrar lá em pastormariofilho.com. Perdão, não é nada disso, não. Nada disso. Apaga o que eu falei. Se você quiser nos acompanhar pelo Facebook, é facebook.com, aí você coloca barra e escreve meu nome aí, Pastor Mário Filho. Aí você vai entrar direto no nosso Facebook. Eu estou transmitindo ao vivo pelo Facebook. Eu gravo para o YouTube, mas transmito ao vivo pelo Facebook. E estou também no rádio. Você quer ir nos acompanhar pelo rádio? 103.3. Estou aqui pregando a palavra de Deus todas as manhãs. Há sei lá quantos anos, hein? Já passamos aí dos 18. Falando em palavra de Deus, você que está pelo Facebook já sabe, né? Eu estou aqui em Atos capítulo. Por que já sabe? Porque no Facebook eu coloco o título, escrevo o título lá. O título é Quando Sabemos, mais simples fica para falar do Deus verdadeiro. E foi isso, e é exatamente isso que está narrado aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos do 22 até o 31.
tenho que saber isso. Eu quero é que Deus me ajude a arrumar um emprego. O emprego está difícil, né, irmãos? Meu Jesus amado. Eu quero que Deus me ajude a sarar. Enfim. Então, mas você conhece esse Deus? Você conhece? Porque eu estou a cada dia conhecendo mais Deus. Eu quero te ajudar a conhecer esse Deus. Porque quanto mais nós conhecemos desse Deus, mais nós nos enquadramos naquilo que a Bíblia diz que nós devemos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Então as pessoas querem milagres, querem bênçãos, querem coisas, querem transformação de vida, mas não querem conhecer o Deus, não querem saber das coisas. As pessoas querem evangelizar, né? Vamos sair, vamos pregar o evangelho, mas se você não conhece Deus, primeiro aperto que derem em você, você é capaz de se converter à fé do sujeito. Você fala, oh, é verdade, eu nunca pensei nisso. Então precisamos conhecer a Deus. E de mais a mais, a gente só ama quem a gente conhece. E aí eu vou trazer um exemplo desse mundo aqui. Você é casado, casada com uma pessoa que você conheceu. Senão você não se casaria. Não é? O patrão só contrata o funcionário através de um currículo, para ele conhecer profissionalmente esse funcionário. Não é assim. Tudo é assim. E se você não conhece, você cai no engano. Pessoas prometendo aquilo que Jesus não prometeu. E é isso que nós combatemos aqui todos os dias, o engano. Né? Porque você ouve aí, você vê na televisão, você ouve no rádio, nos púlpitos, né? As pessoas fazem campanhas e depois trazem lá 5, 6, 7, 8, sei lá quantos testemunhos de coisas que deram certo. Agora, você já imaginou quantas dezenas, centenas de pessoas fizeram aquilo e não aconteceu nada? Você já pensou nisso? Que testemunho é só aquilo que dá certo. E fica, na maioria das vezes, havendo uma triagem. Sabe o que é triagem? Você liga lá para o sujeito. Ah, eu quero falar com o fulano de tal. O que você vai falar? Como é que você chama? O que você vai falar? Você fez tal coisa? Não fez? E aí isso tudo vai escrito para o sujeito. Aí ele fica revelando lá aquilo que outros já perguntaram para ele. Já perguntaram para você. E quem está ouvindo não sabe, mas eu estou dizendo para você que é assim. Você que já ligou sabe que é assim. Se você não for contar coisas que aconteceram, você não vai para o ar. Ah, mas não vai mesmo. Precisa conhecer. Precisa conhecer. E Paulo era um sujeito que conhecia muito de tudo. Paulo era um cara extremamente instruído. Então ele pôde chegar lá em Atenas
e falar para aquele povo, sem nenhum receio. Por exemplo, você teria como conversar com uma pessoa da Umbanda, da Quibanda, do Candomblé, da Macumba? Você teria como levar Jesus para esta pessoa? Ah, eu acho que não. Então, se ela falar para você que lá no terreiro os milagres acontecem, você vai para lá? Se você teria como pregar Jesus para um espírita? Você teria como mostrar para ele que não existe reencarnação? Ai, pastor, eu acho que não. Porque você sabe como é que um espírita vai conversar com você? Ele vai abrir o Evangelho segundo o Espiritismo. É o Evangelho de Allan Kardec. E aí? Porque se você não tem condições, ele vai levar você para o centro espírita. Não estou nem falando em conversar com o pessoal do Islã. Aí então é dificílimo. Você conversar com os testemunhas de Jeová é dificílimo. Se não tiver formação, ele leva você lá para a igreja do Jesus Cristo do sétimo dia. Você está me entendendo? Tem gente que não gosta desse tipo de programa. Gosta de ouvir blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá. E eles falam que blá blá blá, blá blá blá, blá 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 é culto. Eu quero dizer para você que o culto a Deus, desde o Velho e também no Novo Testamento, e é só você ler a Bíblia, né? É a proclamação da palavra de Deus. Isso é um culto a Deus. Culto a Deus não é dançar, não é tocar música para Deus. Na maioria das músicas nem para Deus elas são, né? São tão hereges que é preferível ouvir eu ultimamente sou sincero, quando eu quero ouvir rádio, eu vou ouvir uma rádio secular. Estou sendo sincero, você hipócrita. É preferível do que ouvir essas rádios aí que é só mentira, só falsidade. Eu sei que é mentira. Não é bíblico. Então eu vou ouvir uma rádio secular. Pronto. Acabou. Ponho lá na... Quer saber quais as rádios? Eu gosto da 101.9, que é a rádio educativa aqui de Campinas, acho muito boa. Gosto da 105.3 e 7. Acabou. Eu vou ouvir rádio evangélica, vou ouvir essas programações da igreja A, igreja... E sai uma igreja, entra outra igreja. Sai a outra igreja, entra outra igreja. Falando da mesma Bíblia, mas não falando a mesma coisa. É na igreja de um que Deus é mais forte. É na igreja do outro que tem o pastor mais ungido. Aí eu falo, meu Deus, mas isso tudo não está na Bíblia. Então precisamos conhecer, né? Falando desse negócio de unção, é interessante. Olha como a gente precisa conhecer, irmão querido, você que está me ouvindo. Aqui a gente não vai ficar falando, olha, conta o milagre. Não. Que a gente não vai ficar trazendo testemunho, nem dizendo para você que tudo vai dar certo. Sabe por quê? Porque não vai dar tudo certo. Coisas
não darão do jeito, não acontecerão do jeito que você quer. E muita coisa não acontece do jeito que a gente quer por compaixão e misericórdia de Deus. Você quer ouvir a Bíblia? Eu convido você para ficar comigo. Você quer ouvir? Eu vou, 11 horas eu vou embora. Fique à vontade, né? Então, antes de ler Atos 17, né, no título está do 22 ao 31. É claro que eu não vou ler do 22 ao 31, mas você lê aí tudo isso para você ver como Paulo entendia, conhecia Deus, e por causa disso ele podia falar, né? Mas antes eu quero levar você no Salmo 23, olha só, um salmo todo, né? Conhece, tem casas até que deixam a Bíblia aberta no Salmo 23, como se adiantasse alguma coisa isso, né? Ou então no Salmo 91, deixam lá aberto, né? Acho que o diabo está passando pela casa, é isso que eles imaginam. E aí passa do lado que está a Bíblia, o diabo vê, está no Salmo 91, eu vou embora. É isso que eles acreditam, porque eles aprendem assim. Né? Eles aprendem assim. O diabo não tem medo de Bíblia aberta, não. O diabo tem medo de seguidor da Bíblia. Bom, abre aí no Salmo, só para você ver a necessidade de você conhecer. Salmo 23, que eu estou para falar isso desde segunda-feira. Já está chegando a outra segunda-feira e eu não falo. Salmo 23, no verso de número 5. Salmo e Provérbios são versos. O restante são versículos. Tá? Salmos, o livro dos Salmos e Cantares e Lamentações são poesias. O livro dos Salmos, especificamente, são poesias e músicas, letras de músicas. Por causa disso que você lê às vezes ali ao cantor e tal, entendeu? É porque são letras de música. Isso aqui tudo é música. Isso aqui tudo era cantado. E os judeus até hoje cantam. Então, salmodiar é cantar. Mas não vamos entrar nesse detalhe aqui. Salmo 23, verso de número 5. Você vai ler na sua Bíblia aí. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda. As pessoas leem isso aqui, a maioria, 99% das denominações, olha, está aqui, ó, unges-me a cabeça com óleo. Então todo mundo que hoje for entrar na igreja, e curioso, né? Eles vão além, eles inventam e reinventam. A hora que você estiver entrando na igreja, vai ter um cidadão lá, que normalmente é o, né, sei lá, é um cidadão, né? E ele vai com um olhinho, ele vai fazer o sinal da cruz na sua testa, vai fazer o sinal da cruz na sua mão, no seu peito, vai fazer o sinal da cruz com óleo em você, ou vai dar um toque com óleo aqui. Aí a pessoa, nossa, eu estou ungido. Nada, está nada. Você está sujo com óleo. Pastor, mas você fala, é verdade. É verdade. Leia a Bíblia antes de você me contestar. Primeiro que a unção, usa óleo aqui, porque não existe óleo lá. Lá tudo é azeite. Óleo nós temos aqui de soja, de milho, sei lá do que. Lá tudo é
de azeitona, da oliveira. Acho que nem vai dar para falar do salmo de Atos aqui, meu Deus. Então tudo lá é azeite. Na tradução vira óleo. Mas então não é óleo, é azeite. Azeite de oliva. O que é uma oliva? É uma azeitona. E este azeite, você vai ler aqui na Bíblia, tinha uma maneira de preparar, não era assim, olha, vão fazendo aí o azeite. Não, era aromatizado e tal. Este é o azeite da unção, ou o óleo da unção. Mas isso era só para reis, profetas e sacerdotes. Ninguém mais era ungido. É só você ler a Bíblia. Antes de você me contestar, leia, para você não passar vergonha, né? Pra você não passar vergonha. Então, por que aqui está escrito assim? Unges-me a cabeça com óleo. Você está dizendo que ninguém era ungido? Só profeta, sacerdote, rei. E agora, aqui está escrito, unges-me a cabeça com óleo. Você está errado. Não, eu não estou errado, eu estou certo. Errado está quem sai fazendo o sinal da cruz, colocando na mão da pessoa o óleo. Não sou eu. Porque eu vou buscar a origem das coisas. Por que unges minha cabeça com óleo? Cada ser humano, para o Senhor Deus, é uma ovelha. Não é? Nós não somos ovelhas do aprisco do Senhor. Pedro, quando tu te converteres, apacenta as minhas ovelhas. Não é que Jesus falou isso? Então, aos olhos de Deus, nós somos como ovelhas. Porque a ovelha precisa sempre do cuidado do pastor. Tanto é que o sujeito que prega, ensina, proclama, orienta, instrui, aconselha na palavra de Deus, leva o título de pastor. Então nós somos ovelhas. Está correto isso ou não? Aos olhos de Deus, todos são ovelhas, como ovelhas. Não é que Deus nos olha e vê lá a gente de quatro patas, não. É como ovelhas. Aqueles que são salvos, convertidos, tementes a Ele, são ovelhas do aprisco, do curral. Aqueles que são aí largados, não querem saber da verdade, são ovelhas também. Ovelhas desgarradas, perdidas, ovelhas sem pastor. Correto ou não? Então, quando o salmista diz aqui, unges minha cabeça com óleo, ele estava falando da realidade dos dias dele. O salmista Davi estava falando a realidade dos dias dele. As ovelhas, quando ficavam andando para lá, e não se esqueça que Davi era pastor de ovelha. Não se esqueça. Essas ovelhas podiam prender a cabeça em arbustos, em lugares que travavam a cabeça da ovelha, porque a ovelha é meia, meia cabeçuda, meia orelhuda, do jeito que a gente é. Nós somos assim. Então, essas ovelhas, quando tinham as suas cabeças presas num arbusto, num galho de árvore, numa forquilha de arbusto, acontecia muito isso. Ela ficava ali tentando tirar a cabeça, fazendo força para a cabeça sair dali, e ficava balindo
né? E conforme ela ficava ali, não saía, olha como é importante você conhecer as moscas que sempre atormentam as ovelhas, vinham nas narinas as narinas das ovelhas não são iguais às narinas do ser humano, são numa outra posição. As moscas vinham ali e depositavam os seus ovos, a ovelha lá tentando sair, e as moscas colocavam ovos nas narinas das ovelhas, porque o nariz começava a escorrer. Então as moscas vinham ali, colocavam os seus ovos, né? E isso fazia com que a presença das moscas colocando ovos nas suas narinas fazia com que a ovelha mais se chaculejasse, balançava a cabeça para lá, para cá, e às vezes chegava até a bater a cabeça com muita força e morria. Naquele desespero de estar presa e aquele monte de mosca vindo nas narinas e depositando ovos, porque as ovelhas são muito sensíveis a animais que as atormentam. Então o que o pastor fazia? Olha agora, o pastor, quando encontrava a ovelha, porque a ovelha ficava balindo, o pastor achava a ovelha e passava óleo, não o óleo puro, o azeite puro, não, aquele azeite já lá de quinta categoria, depois que já espremeu, já saiu o virgem, né, só aqui que existe extra virgem, a virgem é a primeira prensa e não sei o que, sabe aquele óleo que não serve nem para lamparina? Era esse que o pastor passava na cabeça da ovelha para aliviar aquela coceira dos insetos, das moscas que haviam depositado seus ovos nas narinas das ovelhas. Então, o pastor, antes de colocar as ovelhas no pasto, ele ungia, ele passava, ele lamecava, entendeu? O rosto, a cara das ovelhas com óleo, que era uma proteção, caso elas ficassem presas, uma proteção contra as moscas, porque era uma proteção contra o mal das moscas que, se acontecesse, iria acometer a cada ovelha. É isto que Davi está dizendo: passa óleo na minha cabeça, unges minha cabeça, protege-me. É isso que Davi está dizendo. Não é nada para colocar óleo, olha, agora estou ungido no mundo espiritual. Não, pode parar. Tudo bobagem, tudo mentira. O óleo não espanta nada, a não ser as moscas da cara, da cabeça das ovelhas, se ficarem presas num arbusto, numa pedra. É isso que Davi está dizendo. Olha a importância, meu irmão, minha irmã, de você conhecer. Agora que você já sabe, você fala: opa, que história é essa de ficar fazendo o sinal da cruz com óleo na minha testa? Para com essa bobagem. Que idolatria é essa? Você não deixa, fala: não, na minha mão, não, na mão, porque você... Para com isso. Você não vai deixar, porque você sabe o porquê está escrito: unges minha cabeça com óleo, porque nós somos as ovelhas. E Davi sabia da necessidade de lamecar toda a cabeça da ovelha, principalmente a parte do rosto,
né, da cara, com óleo. Ele sabe, por causa disso que ele está dizendo, ele está se colocando na posição de ovelha. Olha, pessoa ali aqui, não, hoje à noite dá unção lá na nossa igreja. Toda hora, assim que você entrar na igreja, vai ter um diácono na porta ungindo você. Está passando a maior vergonha bíblica. O mundo espiritual deve rir quando vê as pessoas fazendo e as pessoas recebendo esse negócio. O mundo espiritual deve falar, mas gente, como esse povo... Agora você não deixa mais. Fala, não. Mas como? Não, muito obrigado, não quero não. É um direito seu querer ou não. Por causa disso que é importante conhecer a Bíblia, para não ser pego de surpresa, para não ser enrolado, como o apóstolo Paulo fez, ó. O apóstolo Paulo estava lá em Atenas, na Grécia, naquela época. A Grécia era assim o centro do mundo, da cultura, da inteligência. Era o berço, achei a palavra, o berço da inteligência, né? Na Grécia tinha Sócrates, Platão, Aristóteles. Eu queria contar aqui, mas não vai dar tempo. Sabe aquele seriado Chaves? Você sabia? Você não sabia que o Chaves entrar naquele barril e sair do barril, né? A casa do Chaves é onde? Onde ele se esconde? Num barril, não é verdade? Isso foi copiado da mitologia grega. Mas não vai dar tempo de contar isso. Mas você vê que coisa curiosa, como a gente precisa saber, né? Agora você sabe, um outro dia eu vou contar. Cada vez que você vê o Chaves entrando para dentro do barril, se escondendo dentro do barril, você fala, olha, isso aí tem alguma coisa na mitologia grega que fala sobre isso. Entrar num barril, sair do barril. Um dia desse eu conto aí para você. Mas lá existiam os grandes filósofos, até hoje cultuados como homens de extrema sabedoria, os filósofos, né? Tentando lembrar que nome, gente, eu preciso buscar. Epícoro, né? Fundador do epicurismo. Zenão, não é Zenon aquele jogador, não, viu? Aliás, meu amigo, Zenão, né? Que era o sujeito que fundou o estoicismo, que era o que comandava a época, né? Então, o apóstolo Paulo está lá na Grécia. Aí ele vai entrando lá e ele vê, puxa vida, né? Até hoje, né? Eu conheço a Grécia, conheço Atenas, até hoje tudo lá é assim mesmo, né? Tem muita gente que ainda acredita naqueles deuses lá. E o apóstolo Paulo diz assim: senhores atenienses, olha só, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Por quê? Era imagem de Deus para tudo quanto é lado. Porque passando e observando os objetos, não está dizendo passando e observando os seus deuses, ele diz, não, passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito, ao Deus desconhecido. E os gregos tinham tanto medo de não prestar culto a todos os deuses, ou faltar um Deus que eles não estivessem cultuando, que eles levantaram um altar lá dizendo, olha, esse altar é para o Deus desconhecido, quer dizer, para algum Deus que exista e
e que eu não estou prestando culto. Este altar aqui é para você, Deus. Que existe, eu não presto culto, porque eu não sei, mas eu levantei um altar para você. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Então, Paulo está dizendo, esse Deus que vocês estão dizendo aí que vocês não conhecem, mas que vocês adoram também, é desse Deus que eu venho falar para vocês. E aí Paulo fala das grandezas, né, do Deus que fez o mundo, e começa a falar, porque ele sabia de quem ele estava falando. Ele sabia, ele não foi lá com superstição, olha, você joga sal grosso, viu? Olha, você pega o depósito, ele não faz nada dessas coisas, ele foi lá com a verdade, porque ele sabia a verdade. Ele sabia, ele podia pregar, ele sabia. Ele podia proclamar, olha, esse Deus aí, que vocês levantaram o altar com medo, é desse Deus aí que eu venho falar. É esse Deus aí que vocês não conhecem. Mas agora eu vou falar dele para vocês. É ele que criou absolutamente tudo. Não foi Zeus, não foi ninguém, foi esse Deus aí que você não conhece. Foi esse Deus que fez o mundo. Foi esse Deus que criou a cada um de nós através de Adão e Eva. Esse Deus aí não tem vários nomes, ele é um Deus só. Ele tem um nome só. Sabe qual que é o nome de Deus, do Deus que nós seguimos? O grande eu sou. Porque só ele pode dizer eu sou. O resto tem que dizer nós estamos. Eu não posso dizer eu sou pastor, eu sou professor, eu sou... Não, eu estou. Mas Deus é. Por causa disso que Deus se apresenta lá no passado como o grande eu sou. Mas por que Paulo podia falar isso? Porque ele conhecia. E nós precisamos conhecer esse Deus para poder falar dele também. E ele explica que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então até que o sujeito não conhecer Deus, ele pode fazer o que ele quiser, porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. O tempo da ignorância eu quero trazer para você, meu irmão, minha irmã, uma notícia que pode deixar você meio assim. O tempo da ignorância já acabou. O que acabou com a ignorância aqui, Até aqui não existia a Bíblia, a palavra. A fé que uma vez por todas nos foi dada. O tempo da ignorância cessou. Ninguém mais pode dizer, eu passei pela vida e ninguém falou de Jesus para mim. Eu passei pela vida como ignorante. Tem muita gente que vai morrer ignorante mesmo. Mas a Bíblia está aí, ser ignorante porque você quer. Não é isso? Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Onde é que está isso aqui? Deixa eu achar aqui. Versículo 30. Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Hoje ninguém mais pode se dizer ignorante. Não, o pastor ele está lá porque ele não sabe. Não sabe porque não quer saber. Não sabe porque não quer saber. Todo mundo é responsável pelos seus atos. Todos são responsáveis perante a lei. A não ser aquele que é inimputável, né? Tem um problema mental, aí é diferente. Mas até para essas pessoas, nós temos que levar a palavra, mostrar a Bíblia, leia a Bíblia, porque nós não sabemos
Até onde vai esse problema? Então, até onde ele tem responsabilidade? Porque a Bíblia já existe. Ninguém mais é ignorante depois que a palavra de Deus foi escrita. Ignorante não é aquele que não sabe de Jesus, é aquele que não busca a Deus. Olha como é importante conhecermos esse Deus. Porque a grande maioria ensina assim, não. Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Sim, é verdade, não levou. Você vê que até Paulo usa o passado, leia o versículo 30. Ora, não levou o passado Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Bíblia. Como é que você vai pregar o Evangelho se você não conhece? Qualquer bobagem que falam para você, você sai fazendo. Você não conhece. Mas você é culpado de não conhecer, meu irmão, minha irmã. E eu quero dizer que eu não quero que você seja culpado de não conhecer. Esta programação existe para lhe fazer conhecer. Acabou o tempo. Querido Deus, poderoso, amado Pai, ajuda-nos, Senhor, a todos os dias ajudarmos as pessoas a conhecerem. Porque todos somos responsáveis. Em toda parte, notifica aos homens que se arrependam. A maior notificação, a notificação geral, é exatamente a Bíblia Sagrada. Dá-nos graça, Senhor, capacidade, condições, para que continuemos a pregar o Evangelho e a combatendo toda mentira, toda falsidade, toda hipocrisia, toda heresia. Livra-nos, Senhor, de toda forma do mal, principalmente da mentira. E não permita, Senhor, que sejamos nós a maior das mentiras. Esta é minha oração, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.